Bom dia, pessoal. Dando continuidade ao nosso curso de vibrações mecânicas, né? Mas só para lembrar, nós já vimos, né, em aulas passadas, capítulo 1, referente ao primeiro estágio, capítulo 2, de vibrações livres, referente ao segundo estágio escolar. Estamos trabalhando agora no capítulo 3, vibração excitada harmonicamente, ou também conhecido como vibração forçada. Nesse capítulo a gente viu que temos aí alguns itens a vencer. Já fizemos na aula passada essa parte geral de equação de movimento e resposta para sistemas não amortecidos à força harmônica. E na aula de hoje nós vamos focar, né, no estudo da resposta de sistema amortecido à força harmônica. Então peço que vocês prestem bastante atenção, porque é um assunto bastante importante que a gente vai usar a partir de agora nos capítulos que vêm, tá? Só lembrando, estamos usando os livros do Hall, do Imer e do Thompson. Beleza. Começando com a equação geral do movimento para um sistema amortecido, né? Nós vamos pegar um trabalho com amortecimento viscoso, tá? E aí a função a gente já definiu na aula anterior, uma função harmônica do tipo seno ou cosseno. Nós escolhemos cosseno, mas poderia também ter sido um seno de ômega t, onde esse ômega, não esqueçam, é a frequência de excitação da força, e o F0 é a amplitude dessa força. Bom, a figura você já conhece para um sistema de 1 grau de liberdade, massa mola, amortecedor viscoso na vertical. Nós indicamos a direção de movimento positivo para baixo, coincidindo com a direção também da força para baixo. Aqui o diagrama de corpo livre, onde a gente vê as relações, né, de deslocamento e força para baixo, a massa que representa o elemento inercial e as forças de mola e amortecedor viscoso, né, em sentido oposto à aplicação da força. Então a gente também já conhece que a equação geral desse movimento é dada por essa relação aqui. Não sei se vocês estão lembrados, mas essa relação foi apresentada na aula anterior, a menos quando nós focamos no sistema não amortecido, esse termo Cx ponto a gente tinha considerado desprezível. Então naquela ocasião nós encontramos uma solução total para o caso de uma vibração forçada sem amortecimento. Hoje a gente vai complicar um pouquinho mais e vamos incluir o efeito do amortecedor no sistema. Então vocês vão ver que a resposta vai ser um pouquinho mais complicada, né? Aqui a gente já deixa como uma segunda opção de formulação dessa equação. Por exemplo, aqui no livro do Iman, ele trabalha muito com essa formulação. O que se faz? Pega essa equação, divide tudo por m aqui. Então aqui divide por m, aqui dá só x 2 pontos. Aqui vai ficar c sobre m. E vocês vão ver que vai dar essa relação aqui, 2 zeta ômega n, onde zeta é o fator de amortecimento e aqui é a frequência natural. E k sobre m, a gente já sabe que é a frequência natural quadrada. E no lugar de usar esse F0 como sendo a amplitude de força, a gente pega agora a amplitude de força por unidade de massa, tá? Que chamou F0 minúsculo. Tanto faz trabalhar com esse termo ou com esse, vai dar o mesmo resultado, né? É só questão de preferência. Muito bem, nós vamos resolver hoje esse problema. Vocês estão lembrados que nesse caso, a gente vai ter uma equação diferencial de segunda ordem não homogênea. Não homogênea porque f de t aqui é diferente de zero. Então, nesse caso, a gente vai ter a solução homogênea, que é quando essa equação é igual a zero, somada com a solução em regime permanente, que depende dessa força externa, certo? Então, vamos começar a detalhar. A gente já tinha descrito isso antes também. A minha resposta total, x de t, que é o que me interessa aqui, vai ser a soma ou a superposição da solução homogênea, que a gente chamou XH, com a solução que a gente chama em regime permanente ou a solução particular. Vamos começar então com a solução particular que a gente já conhece, né? Bom, essa solução particular, aqui eu vou primeiro representar também como sendo uma função harmônica, né? E com a aparência que a gente já olhou na aula passada,
A diferença é que nesse caso aqui tem amortecimento, nós vamos incluir um ângulo de fase aqui, né? Ó, vocês estão vendo φ. Tá? Anteriormente era x cosseno de ômega t só. Então a gente agora incluiu um ângulo de fase porque vai ter um retardo na resposta em relação à força. Tá certo? Então veja, essa função aqui, xp, está representada aqui, ó, como essa segunda função aqui. Percebam que se esse φ fosse zero, a gente teria só x cosseno de ômega t, essa função não começaria aqui em zero, ele começaria aqui no valor máximo e ia repetindo, né, essa mesma função com frequência angular aqui ômega, né, e essa que está aqui em cima, vocês estão vendo que a gente está chamando aqui de solução homogênea. Solução homogênea é aquela resposta do sistema quando esse termo aqui é zero. Então, lembre que ela aqui, a gente está assumindo que C é diferente de zero. Se por exemplo, é, sei lá, 0,1, 0,2, então ela vai ter um decaimento exponencial até se tornar nulo aqui. Veja que esse tal aqui significa o tempo de transição do sinal da solução homogênea. E esse sinal, com o tempo, vai se anular. Então, perceba que aqui, quando eu estou olhando a resposta total, que é o x de t, né, eu tenho uma superposição ponto a ponto desses dois gráficos. Então veja que eu vou somar esse ponto t igual a zero aqui, que é zero, com esse t igual a zero aqui, que é esse valor aqui, e vai começando a se somar, né? Veja que quando eu somo as duas que estão positivas, ó, ele vai dar um valor maior para cima do que o valor dessa curva aqui, ó, que é da resposta em regime permanente. À medida que essa função aqui da solução homogênea vai caindo para zero, o que vai acontecendo? Ela vai se enquadrando na resposta que a gente chama em regime permanente. Ou seja, a partir aqui de tal já não tem mais nada de efeito da função da solução, a parte da solução homogênea, e a partir daqui a gente já considera o sistema em regime permanente. Beleza? Bom, admitindo essa forma, aí veja que agora vamos ter mais equações, né? Aqui a gente tem duas constantes agora, ó. Tem o x, que é a amplitude da resposta. Se vocês olharem aqui nesse gráfico, corresponde a essa amplitude de pico aqui, ó, mais x, e aqui para baixo menos x. E esse ângulo de fase tem a ver com, por exemplo, o ponto de pico máximo. Quando esse, por exemplo, se esse cosseno fosse, aqui fosse π sobre 2, né, por exemplo, então veja que ele estaria atrasado para cá, né, ó. Ele seria atrasado para cá. Quando o cosseno de quando t é igual, ele seria o valor máximo, né? Então perceba que isso daqui vai ser o meu ângulo de fase, tá? Beleza? Então eu preciso determinar primeiro na solução total a solução que a gente chama da função em regime permanente, porque é a que vai ficar. Então isso aqui eu tenho que calcular e calcular certinho. Então por que eu tenho a função x de p é dado por essa relação? Como aqui tem x ponto e x dois pontos, eu vou ter que derivar duas vezes para substituir nessa equação e encontrar as condições particulares. E é o que nós vamos fazer agora, tá? Eu vou pegar essa equação, a sua primeira derivada, que é quem? Derivada do cosseno vai dar menos ômega seno disso daqui. E a segunda derivada, aí vai ficar ômega ao quadrado menos, né? X cosseno de ômega t menos φ. Quando eu substituo esses valores aqui nessa equação, como é que eu vou ficar? Vamos ficar com essa relação aqui, ó. Preste atenção, tenha atenção. Vamos olhar os termos a termo. Por exemplo, Kx, ó. Kx, tá? Ela está aqui, ó, repetida aqui, ó. Kx cosseno de ômega t, tá? Aí a primeira derivada, x ponto, que dá um sinal negativo, ó, vai ser c vezes, aí x ponto aqui vai ser menos ômega x seno de ômega t menos φ, beleza? E o segundo termo, o de segunda ordem, que é x dois pontos, que é menos ômega ao quadrado x cosseno, veja que está multiplicado por m aqui, ó, menos m ômega ao quadrado x cosseno de ômega t menos φ. Então, eu coloquei esses dois termos de constante de mola e m ômega ao quadrado no mesmo parênteses, multiplicando esse cosseno. Detalhe, você agora tem termos de cosseno, de seno e de cosseno.
Então a gente vai ter que trabalhar, por exemplo, nesses termos. Por exemplo, o que é que sugere o cosseno aqui de ômega t menos φ e o seno de ômega t menos φ? Eu vou ter que fazer substituições trigonométricas, né? Só lembrando, então, essa equação 3,24 aqui, ó, eu vou abrir ela, expandir, né, em termos de cosseno e seno, usando relações conhecidas da trigonometria. Por exemplo, a gente sabe já que o cosseno da diferença, ó, de ômega t, que seria um A e aqui um B, seria o cosseno de A, cosseno B, troca de sinal quando é o cosseno, né? Seno de A, seno de B. E o seno da diferença, que é como se fosse o seno de A menos B, seria o seno A, cosseno B, menos, usando o mesmo sinal, cosseno A, cosseno e seno B, tá? Cosseno, seno, seno, cosseno, tá ok? Bom, aí a gente vai agora substituir esses termos lá naquela expansão da equação lá. Estou só repetindo ela aqui para a gente lembrar. Ó. Então percebam que quando eu tiver no lugar do cosseno aqui, eu vou botar essa relação aqui. Ó. Eu vou ficar com a soma, percebe? Em função de ômega t, em função de φ. Quando eu tiver o segundo termo aqui, eu vou substituir pelo seno aqui, ômega t cosseno, com sinal trocado, tá certo? Então, quando eu faço isso, o que é que vai acontecer? Vão aparecer termos comuns de cosseno, ó, de ômega t, e vão aparecer termos comuns de seno. Quando eu olho isso para aquela representação que a gente fala sempre, que é de real e imaginário, isso aqui significa a parte real do meu vetor, isso aqui seria a parte imaginária do meu vetor, tá? Isso aqui é a parte real, e a parte imaginária aqui seria como um mais zero seno de ômega t, entenderam? Então, quando eu faço isso e separo em termos de cosseno e de seno, eu vou obter duas equações simultâneas. Essa de cima, né, vocês estão vendo aqui, veja que apareceu esse mesmo termo, agora pré-multiplicado com o cosseno de φ, aí eu estou cancelando o cosseno de ômega t, tanto aqui da direita, ó, tá vendo? Quanto daqui da esquerda. E veja que tem uma soma com o seno de ômega t, tá vendo? Ó, positivo. Então o sinal aqui é mais. Então essa primeira relação aqui seria a relação da parte real. E a segunda relação, que vocês estão vendo, só tem esse vetor aqui, ó, de seno, né? Aparece com sinal negativo, ó, menos c ômega, e aparece aqui o cosseno de ômega t, tá vendo? No caso, melhor, cosseno de φ, né? Tá aqui, ó, cosseno de φ, né? Veja que agora, por exemplo, eu tenho duas equações simultâneas para resolver. Aqui é como se fosse F0, cosseno de ômega t, que a gente cancelou os cossenos de ômega t, e aqui seria a relação que multiplica por seno de ômega t, que a gente cancelou com seno de ômega t aqui, tá certo? Bom, o que é que a gente pode ver dessa equação? Primeiro, o que é que me interessa aqui? Eu quero determinar quem é a amplitude da resposta em regime que é x e o ângulo de fase. Certo, pessoal? Se vocês perceberem bem, por exemplo, se eu quisesse, por exemplo, elevar esses dois termos aqui ao quadrado, ó, pensa assim, eu estou pegando esse termo aqui, elevo o quadrado, esse aqui eleva o quadrado, esse aqui eu elevo o quadrado. Então, eu fiquei aqui com um x quadrado, vezes essas relações ao quadrado, igual a f0 cosseno ao quadrado. Então, f0 ao quadrado. Quando eu extraio a raiz disso, eu vou encontrar o quê? Essa amplitude, ó. Aqui se eu imagino que aqui tivesse ao quadrado, ficava x ao quadrado, aqui f0 ao quadrado, esse termo aqui ao quadrado e esse outro termo aqui, ó, c ômega ao quadrado. Beleza? Então essa primeira relação a gente chama a amplitude de resposta em regime permanente. Esse F0 é a força, né? Km é o sistema massa-mole e ômega é a frequência de excitação ao quadrado. E C entrou aqui, ó, o segundo termo, né, de a parte imaginária, C ômega ao quadrado, tá? Percebam aqui, só para lembrar, que se esse C fosse zero, essa equação se reduziria àquela relação que a gente viu lá do fator de amplificação para o sistema não amortecido. Estão lembrados? E ficou só, né, essa relação aqui. Tá? Vamos, isso aqui está ao quadrado e só tem, se isso aqui fosse zero, sair a raiz daqui. Tá certo? Nesse caso não, vai ter que ficar a raiz. Não pode esquecer que tem que calcular a raiz aqui no denominador, porque tem esse termo aqui também ao quadrado.
E o ângulo de fase, ó, vocês estão vendo que eu posso usar essa relação aqui direta. Ó. Se isso aqui é igual a zero, eu boto esse termo para lá com sinal positivo, tiro a relação do seno com o cosseno, ó, então seno dividido por cosseno, né, ó, e vai aparecer C ômega em cima e esse termo K menos M ômega ao quadrado embaixo. Então, o ângulo de fase vai ser o arco tangente dessa relação. Então, percebam que quando eu coloco o amortecimento, essa relação fica mais, vamos chamar assim, mais encorpada, né, com um termo a mais, que é o C ômega. Outro detalhe interessante em relação ao primeiro caso de sistema não amortecido é que quando eu considerava esse C igual a zero, lembre que esse ângulo de fase seria zero sobre essa constante aqui desse resultado. Isso aqui vai dar zero. Então, por isso, na equação anterior, a gente não tinha esse termo aqui, C ômega, tá? Esse ângulo de fase era o próprio zero, tá? Mas nesse caso não, a gente vai ter que assumir essa relação. E essa relação é bom que vocês comecem a guardar para não perder tempo na hora dos cálculos, tá? Então, indo mais para frente um pouco, o que é que eu faço aqui? Uma outra forma de representar essa amplitude, né? É pegar esse numerador e esse denominador, dividir tudo por K. Então, eu vou criar novas relações que são bastante usadas também nesse livro, né? E vamos definir de novo agora o nosso fator de amplificação. Ó. Lembra que eu falava em deflexão estática, né? Aqui, ó, como sendo quem? F0 sobre K. F0 sobre K é a deflexão estática do sistema. Então, eu botei em evidência deflexão estática e eu encontrei agora uma nova relação, né? Aqui vai ficar 1, né? Se isso aqui for dividido pela deflexão estática. E esse denominador, veja que K por K vai dar 1, menos essa relação, vocês lembram que dava quem? Ômega sobre ômega n ao quadrado. Mas a gente está definindo agora uma nova relação que a gente chama de R, tá? Onde esse R, eu vou mostrar aqui agora no gráfico para vocês, ó, é a razão de frequência, tá? Então, essa nova relação agora nesse capítulo é muito importante. A razão entre a frequência de excitação no numerador e a frequência natural do sistema. Então, ela aqui aparece como R. Mas você poderia colocar também ômega sobre ômega n ao quadrado. Não tem problema. Eu prefiro trabalhar com a razão de frequência porque me dá uma ideia de em que posição essa razão se encontra no gráfico. Tá? E veja que aqui no termo de C ômega, né, quando eu divido por K, isso aqui vai aparecer 2 zeta ômega R. Lembre que aqui é R ao quadrado antes do colchete e aqui é ao quadrado. Aqui é só R. Então aqui vai dar R ao quadrado, aqui vai dar R à quarta, quando eu for elevar a segunda vez ao quadrado. Outro detalhe, aqui ó, eu estou botando essa relação, que poderia ser essa também, tá? Mas agora eu estou escrevendo. Percebam que aqui eu tenho 3 parâmetros, ó, C, né, ó, ômega, né? Aqui eu tenho m ômega ao quadrado e k, ou seja, eu tenho cmk para calcular o ângulo de fase. Nessa relação agora, dividindo pela deflexão estática, que é pegar o F0 e dividir por k, né, eu diminuí esse número de problemas. Aqui vocês lembram, se eu fosse calcular, eu teria que ter todos esses valores, né? Ó, F0, K, M, C, além da frequência de excitação ômega. Aqui não, aqui eu só tenho duas, razão de frequência e fator de amortecimento. Beleza? Então, eu prefiro sempre trabalhar com um que, se possível, né, com um que tem menores quantidade de parâmetros, para facilitar até os cálculos, tá? Agora, vamos dar uma olhada aqui, o que significa esse fator de amplificação. Bom, a gente na aula passada viu que se a gente estivesse olhando essa amplitude x sobre a deflexão estática em módulo, aqui a gente já está olhando em módulo, né, o que percebe? Quando que C é bem pequeno, aqui é 0,1, pessoal, mas poderia estar 0,05 ou menos, o que vai acontecendo? Essas curvas vão se aproximando dessa linha tracejada que representa o quê? A razão de frequência, né, igual a 1, quando a frequência de excitação tende à frequência natural. E para isso, vocês já estão enxergando aqui ó, que o fator de amplificação vai tender para infinito quando esse R tende para 1. À medida que vai aumentando o fator de amortecimento, ó, por exemplo, 0,3,
Aí vocês estão vendo que vai ter uma amplitude máxima e depois ele decai e aumenta, e tende para zero quando o R aumenta. Tá? E percebam aqui interessante, ó, que quando eu chego em QC da ordem de 0,5, aqui um fator de amortecimento já típico de veículos, por exemplo, veja que essa curva começa a achatar, né? Estão vendo aí? E quando ele é criticamente amortecido, aqui eu acho que está vendo essa curva aqui, ó, QC igual a 1, ó. Veja que ele quase não sofre aí quando passa pela frequência de ressonância, ou seja, são os sistemas criticamente e até superamortecidos. Então vocês estão vendo aqui, quanto maior o fator de amortecimento, mais ele vai para zero rapidamente. Beleza? Outras coisas importantes que a gente vai ver desse gráfico, e é bom que vocês entendam bem esse gráfico, a gente vai tentar no final da aula mostrar isso, né? Algumas características desse fator de amplificação. Estou repetindo aqui a relação para vocês lembrarem. Tá? Aqui já está dividindo por deflexão estática, né? 1 menos R2 ao quadrado, 12 QCR ao quadrado. Ou poderia estar x sobre a deflexão estática, que está na outra relação. Mas vamos trabalhar com essa, por exemplo. E vamos olhar de novo essa figura. Percebam, de novo, né? A gente está trabalhando aqui em módulo, né? E o que a gente pode tirar de informação relevante aí? Vamos começar para o caso do sistema não amortecido. Sistema não amortecido é quando o QC tende para zero, e a gente sabe que essa equação que a gente tinha lá da relação 3,27 vai ficar parecida com aquela da aula passada, que nós reduzimos, que aqui era só 1 menos R ao quadrado no denominador, tá certo? 1 sobre 1 menos R ao quadrado. E, portanto, o que acontece? Quando esse R tende para 1, isso aqui tende para 0, 1 dividido por 0 vai dar infinito. Então, é o que a gente está mostrando aqui, né? Quando essa relação, né, tende para infinito, significa que eu estou assumindo que a minha razão de frequência está tendendo para 1, beleza? Então, esse aqui é o caso particular do que estudamos na aula passada. Agora, nesse capítulo, a gente vai assumir qualquer constante de amortecimento que seja fator de amortecimento maior ou igual a zero, tá? Então, a princípio, a gente vai trabalhar mais com esses, né? Então, o que significa dizer? Eu vou ter uma redução na amplitude, mas vai depender desse fator, tá? Então, o que eu consigo observar daí? Por exemplo, que ele vai achatando as curvas, né? Quando passa aqui na ressonância. Um outro detalhe aqui importante, eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas eu vou mostrar aqui mais na frente, quando a gente tem, né, a amplitude da vibração forçada para situações onde essa deflexão sobre deflexão estática, né, tende para zero, quando essa razão cresce. Então, todas as curvas aqui, vocês estão vendo que para valores acima de 3, significa ser o quê? A minha razão de frequência, por exemplo, 3 vezes a frequência natural em diante, aí essas amplitudes vão tender para zero. Aqui 1 é a deflexão estática, né? Vocês lembram disso, né? E ele vai levar o sistema para o equilíbrio, vamos chamar assim, né? De funcionamento em alta rotação, por exemplo, em altas frequências. Tá? Isso aqui tende para infinito, mas nem precisa. Vocês vão ver que quando esse R for 5 ou 10, esses valores já são praticamente nulos, né? Bom, detalhe importante, vamos pegar um exemplo aí de um fator de amortecimento aí 0,3. E quando é que ocorre o valor máximo das amplitudes? Veja que nesse caso aqui, ó, a gente está vendo que, por exemplo, se esse QC aqui é 0,3, tá? Então eu vou fazer a conta aqui, ó, só para vocês verem, vai ficar 1 menos 0,3 vezes 2, né? Deixa eu voltar aqui. Menos 2 vezes 0,3 ao quadrado. Certo? Então, o que dá isso? Extrai a raiz. Eu encontrei aproximadamente 0,9. O que significa 0,9? É essa razão aqui. Quando essa razão, por exemplo, for 0,9 para esse fator de amortecimento, né?
Então, percebam que eu vou ter uma deflexão máxima, tá? Dado por essa razão aqui. Tá? Então, eu já calculei, por exemplo, quanto seria, e vou só indicar aqui para vocês lembrarem que o ponto de máximo aqui, ó, ele não está exatamente em 1. Ele vai estar nessa razão de frequência que seria aqui 0,9, tá certo, pessoal? Tá claro? Então, esse valor aqui, só para a gente ver quanto que seria, o que significa dizer? Eu vou fazer esse cálculo aqui, tá? Então, vou refazer agora, ó. Vou fazer 1 menos 0,3 ao quadrado, extraio a raiz, multiplico por 2 e multiplico por 0,3. O denominador ficou quanto? Deixa eu ver aqui de novo. 1 menos 0,3 ao quadrado. Deu esse valor. A raiz quadrada deu isso, que multiplica 2, multiplica 0,3. O inverso disso não está dando certo aqui. Deixa eu fazer de novo. 1 dividido aparente 2 vezes 0,3 vezes 0,95, fecha parênteses. Ok. Então, se vocês fossem visualizar essa amplitude aqui calculada, tá? Eu encontraria aqui, ó, vocês estão vendo que está entre 1,6 e 2. Eu encontrei aqui 1,75. Então, significa dizer o quê? Que se eu tivesse escolhido esse fator de amortecimento 0,3, eu ia encontrar um valor de amplitude máxima equivalente a 1,75 vezes a deflexão estática, tá ok? Onde percebam que eu estou sempre relacionando aqui com a deflexão estática. E esse R, onde ocorre o máximo, não é mais em 1. Ele vai ser aqui, seria 0,9. Vocês estão vendo que ele está mais ou menos no meio aqui, ó, entre 0,8 e 1. Então, ele está exatamente aqui em 0,9. Entenderam? Então, se eu quiser simular um sistema para cair nessa amplitude máxima, eu só escolher esse R igual a 0,9 e vou ter o valor máximo, que vai ser o fator de amplificação. Se eu tivesse escolhido esse 0,1, aí esse valor ia ser, sei lá, vamos chutar aí 5, 6, 7 vezes essa amplitude. Então, é quando passa na região que a gente chama de ressonância, tá certo? Bom, para fechar essa observação, né, a gente diz o seguinte, que essa equação 328, né, ela também pode ser usada para a gente determinar, né, a medida do amortecimento de um sistema lá no experimento. O que isso é importante? Por exemplo, eu quando estou lá no laboratório, não sei se vocês lembram da aula que o monitor mandou para vocês aí por último, da viga sobre engaste, né? Ele mostra, por exemplo, alguns picos, né, em algumas frequências naturais. Por exemplo, a primeira frequência natural, ela tem um valor de máximo, né, e ela está relacionada com um determinado fator de amortecimento. Naquela ocasião, nós utilizamos o decremento logaritmo, lembra? Aqui não, aqui bastaria eu pegar a amplitude máxima, né, naquela frequência natural, usar essa relação aqui, e o valor máximo que eu tenho lá do pico, eu posso extrair o meu fator de amortecimento indiretamente. Perceberam? Então, essa é uma maneira interessante de você trabalhar com o amortecimento experimental de uma estrutura, ou de uma máquina, ou de um dispositivo qualquer. Tá? E essa dedução aqui, vocês vão ver, está como problema proposto no 3.27 do livro do Hall, tá ok? Então, lembrar essas observações. E tem outro aspecto que é para o caso do ângulo de fase, que nós vamos ver aqui nessa figura B, que a gente está chamando, né? Então, veja que agora, ó, aqui é a razão de frequência, o ângulo de fase. Veja que o ângulo vai de 0 a 180 e a razão de frequência vai, por exemplo, aqui de 0 a 3. Então, quais são as características também que a gente tem que olhar esse ângulo de fase? Primeiro, lembrar da formulinha dele. Poderia ser essa fórmula aqui, com 3 parâmetros, ó, K, C e M, em função da frequência. E aqui com 2 termos, o QC, que é o fator de amortecimento, e a razão de frequência, 2 componentes. Então, o que acontece em algumas situações? Vamos pegando, sempre para começar, o sistema não amortecido. O que vocês estão vendo no sistema não amortecido? Esse R vai ser 0, né? Ó, tá?
Então, quando esse R aqui for 0, por exemplo, aqui vai ficar 0 sobre 1, tá? Então, perceba que esse ângulo de fase para a razão de frequência aqui, ó, entre 0 e 1, ó, aqui é uma reta igual a 0, tá? E quando ele muda para partir de R igual a 1, o que vai acontecer? Esse valor aqui vai trocar de sinal. Quando troca de sinal, que seria o caso para R maior que 1, ele vai, no lugar de ser 0, vai ser 180 graus, que vocês estão vendo aqui em cima, tá certo? Então ele está entre 0 ou 180 quando o sistema é não amortecido, tá? Bom, quando tem um fator de amortecimento positivo e essa razão é menor que 1, esse ângulo de fase, se vocês olharem aqui, ó, todas as curvas aqui, ó, de 0,05, tá vendo? Até 2 aqui, ela vai estar entre 0 e 90 graus, certo? E a partir de 1, que é o caso que a gente está olhando para a direita, né? Esse ângulo de fase, de novo, continuando, ele vai, como é que se diz, invertendo o movimento. Ó, aqui, vamos pôr esse primeiro aqui, ó, ele vai e vai para cá. Ó. Então ele vai saindo, vai indo, né? Ó, por exemplo, vai tender para 180 graus quando a razão de frequência for alta, tá? E a resposta que a gente chama aqui está adiantada em relação à excitação, tá? Já no caso exclusivo, né, que o que se é maior que 0 e R igual a 1, você veja que aqui a gente tem um ponto de inflexão das curvas. Todas as curvas passam por esse ponto. E nesse caso, a gente tem um ângulo de fase igual a 90 graus, tá? E aqui significa dizer o quê? Que a diferença do ângulo de fase entre a excitação e a resposta é sempre 90 graus, tá? Então isso lá, quando a gente está olhando no analisador, dá para a gente ver claramente, né, que é um ponto, por exemplo, de ressonância. Quando você tem um ponto de ressonância, você tem toda essa, o ângulo de fase é sempre 90 graus. Então é fácil de ver isso na prática. Aqui uma outra figura mais elucidativa, só para vocês lembrarem, que a gente está tratando por enquanto aí, ó, da resposta em regime permanente, né? Então lembrando que a gente estava vendo, ó, imagina aqui a nossa f de t. Ó, veja como ela começou aqui no máximo, seria f0 cosseno de ômega t, essa função, tá? Ó, f0 cosseno de ômega t, isso aqui é a frequência ômega. Veja que ela tem período 2π aqui, tá? E a minha resposta, né? Então aqui eu estou só para lembrar aqui, ó, o f0 é essa amplitude como sendo força, né? Eu vou olhar agora a minha resposta em regime permanente x de p, ela defasada em relação à força de um ângulo de fase φ. Então, dependendo das condições iniciais, etc., a gente vai ter ela deslocada. Porém, ela mantém o mesmo período, né, e, consequentemente, a mesma frequência da força de excitação. Só que ela está deslocada, atrasada ou adiantada em relação à força. E essa representação aí a gente vê no caso aqui, o x de p, vocês estão percebendo aqui, né, é de 0 a π para cima ou para baixo, tá? Essa amplitude. Tá? E também com a mesma frequência ômega, né? Aqui tem uma visualização interessante de como é que é o equilíbrio dessas forças do meu sistema na resposta em regime permanente. Percebam que para mim aqui x é a amplitude da resposta, né, que a gente viu no slide anterior. Estou assumindo uma determinada posição angular aqui, ó, né, ômega t, ó, girando, com vetores girantes. Esse vetor x, ó, vai estar na mesma direção do kx, assumindo que k é uma constante positiva. Perceba que quando, isso aqui seria o deslocamento relativo, né? Aqui quando eu derivo, ou seja, 90 graus, eu tenho exatamente, né, a primeira derivada, c ômega, com esse vetor x, que é da resposta permanente, ou seja, isso aqui é a componente de amortecimento, da força de amortecimento. Quando derivo mais uma vez, então vai aparecer m ômega ao quadrado, veja com sentido contrário a x. Por quê? Porque tem um sinal menos aqui. Então esse kx menos m ômega ao quadrado x é a diferença desse vetor com esse, tá certo? Que vai dar, né, aquilo que a gente já está vendo aqui no denominador. Isso aqui é que vai importar. E veja que essa somatória de forças, né, aqui no caso deslocamento, velocidade e aceleração, vai se equilibrar com a força, a amplitude da força externa, né? E
diferença é de um ângulo de fase, que a gente está vendo aqui, né? Depende das condições que você está trabalhando. Então, essa figura aqui, representação vetorial, é bem interessante para vocês compreenderem aí o equilíbrio de força de um sistema massa, mola, amortecedor viscoso, com a força externa atuando, né, do tipo harmônica. Ok, né? Então, dando sequência, vamos então retomar a nossa resposta total. Veja que todo esse estudo anterior foi para a resposta em regime permanente. E tem uma razão de ser, a gente vai reforçar agora. Bom, a solução completa, vocês estão lembrados, né? Tem que somar solução homogênea com a particular. Esse problema a gente já estudou no capítulo 1, né? Que a resposta da solução homogênea poderia ser escrita dessa forma aqui, por exemplo, né? O x0 é elevado a menos zeta ômega nt, cosseno de ômega dt menos φ0. Isso aqui é a solução homogênea. Ou um C1 vezes isso cosseno, mais um C2 vezes isso seno de ômega dt, tanto faz. E o termo do regime permanente, que está aqui, ó, x cosseno de ômega t menos φ, onde a gente já viu como calcula ômega, ou melhor, como calcula o x, que é a amplitude, e o ângulo de fase. Agora a gente precisa encontrar a solução total disso. Então agora eu tenho que trabalhar com todos esses termos. Só lembrando, até agora eu só consigo calcular isso aqui, ó, tá? Isso aqui eu já sei tudo, eu já sei quem é o ângulo de fase e o x, se eu conhecer a força de amplitude F0 e frequência ômega para um sistema massa-mola, beleza? Então o que a gente faz? Vamos ter que aplicar as condições iniciais no problema para encontrar a solução total, viu? Como é que a gente faz isso? Pegando essa equação 3.30 em relação ao tempo e derivando, né, pelo menos uma vez para aplicar as condições de contorno. Então, quando eu aplico o x ponto nessa equação, lembre que aqui eu tenho um produto de duas funções, né, que tem f1g, né, ó, então a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, que vai dar esses termos aqui, ó, preste atenção, ó, aqui vai ficar menos zeta ômega n, ó, fica sempre se repetindo com o x0, tá? Então ele está sempre se repetindo aqui, ó, com o x0, vezes a segunda, aí quando vou derivar essa segunda, essa aqui fica, ó, x0, ômega, zeta ômega n, agora vai ficar com seno, e esse ômega d sai para fora, então ômega d, seno, então isso aqui é a derivada da solução homogênea, e a derivada da solução em regime vai ser quem? Menos esse x vezes o ômega, né, ó, seno de ômega t menos φ, beleza? Bom, então feito isso, né, a gente vai aplicar agora as condições iniciais do problema. Que vocês lembram é assumir x de t igual a zero e depois x ponto de t igual a zero, que a gente chamou de x0 e x0 ponto. Quando eu substituo nessa primeira equação, o que é que vai aparecer? Esses termos de exponencial vai para 1 e esses termos do argumento da função ômega dt, aqui ômega t, vai para zero, beleza? Então, quando isso acontece, eu vou encontrar primeiro, aqui, ó, x0, ó, cosseno de... Veja que aqui, ó, menos φ0, eu botei φ0, por quê? Porque o cosseno de menos φ é igual ao cosseno de φ. Isso é estratégico, né? Então, eu botei x0 cosseno, vai ser quem? Vai ser esse x de t igual a x0, né, que está aqui, ó. E esse que está com o sinal mais vai vir para cá com o sinal menos, x cosseno de φ. Pela mesma razão, o sinal negativo ficou aqui positivo. Se fosse seno, eu tenho que trocar o sinal, beleza? Já o segundo caso, eu aplico x ponto aqui, ó. Então aqui vai ficar V0, isso aqui vai ficar menos zeta ômega n, né? Ó, x0 cosseno, né? Ó, aqui está o termo, né? A derivada da primeira vez do segundo, cosseno de ômega, né? Então ele está aparecendo aqui, ó, como x0 cosseno de φ0, e o zeta passou mais, que eu estou botando esse termo para o lado de cá, né? Tá? E essa função menos x0 ômega d, né? Seno tal, tá aparecendo aqui, ó, o termo dela aqui, ó, certo? Dividido tudo pelo ômega d, que eu já estou trabalhando aqui. Então ficou esse termo aqui, x0 com cosseno, que eu já tenho aqui calculado, ó. Isso aqui eu posso calcular, deslocamento inicial, isso eu calculei, pô, jogo aqui dentro. Então veja que primeiro eu tenho que calcular esse para depois calcular esse. E esse termo, ó, do x0 seno de ômega d, t menos, né, ficou seno desse. Com esse sinal menos, esse aqui vai ficar mais.
Então separei ele do lado direito e joguei tudo para o lado esquerdo lá. Fiquei com essa relação com o sinal menos, que está aqui, porque menos de φ vai dar menos, aqui vai dar mais, mas ele vai vir com o termo menos aqui, para o lado de lá. Tudo dividido pela frequência amortecida. Então se eu tenho esse termo x0 cosseno e esse x0 seno, a gente já sabe como calcular o x0, né? x0 vai ser a raiz quadrada desse termo de cosseno ao quadrado mais o termo de seno. E o φ0, que é para essa relação aqui, x0 e esse φ0 aqui que eu estou querendo determinar, é o arco tangente do x seno sobre o x cosseno. Entenderam? Cuidado, atenção, para não confundir, né? Esse x com esse x0 aqui. Esse x é da resposta em regime permanente, esse x0 é da resposta da solução homogênea. Primeiro eu calculo esse, para depois calcular esse. Estou usando a mesma nomenclatura do livro para não evitar problema quando vocês forem resolver os problemas. Entendido, pessoal? Vamos tentar mais um pouquinho explicar uma síntese dessa resposta da aula de hoje. Então, voltando a ver aquele gráfico antigo que a gente viu, né, para um sistema subamortecido, a gente tem um x de t que depende da solução homogênea e da solução particular, né? Então a solução homogênea está representada aqui, observando que se esse ângulo, se esse fator de amortecimento está entre 0 e 1, a gente tem mais ou menos um decaimento, né, do tipo exponencial. Dependendo do fator de amortecimento, esse tempo aqui vai ser maior ou menor, né? Uma estrutura menos amortecida, como uma viga, vocês viram que tem bastante ciclos até ela parar. Já um amortecedor viscoso de um veículo, ele aqui não vai chegar a ter 2 períodos, no máximo 3 períodos, né? Essa parte aqui, vocês estão vendo, está relacionada nesse segundo gráfico, e aqui é o gráfico resultante da resposta. Só para a gente fechar algumas observações, essa solução homogênea vai desaparecer com o tempo e vai ficar apenas a solução em regime permanente. Por isso, né, em algumas situações, né, essa parte da resposta transitória vai servir mais para a gente determinar a frequência natural e o fator de amortecimento, né? Porém, se eu preciso saber como é que vai ficar a amplitude da resposta do meu sistema depois de algum tempo, é o caso, por exemplo, eu ligo um motor, imagina, eu ligo um motor elétrico com uma peneira vibratória, né? Então, vocês imaginem que logo no início que eu dou o tranco, eu vou ter umas variações de amplitude que vai depender exatamente das condições iniciais e dessa, né, do fator de amortecimento do sistema. Mas e depois de alguns segundos, no caso aqui minutos, vai depender do fator de amortecimento, eu vou ficar apenas com as amplitudes relacionadas com a força do acionamento do motor. No caso de uma peneira desbalanceada, a gente usa pesos para fazer um desbalanceamento rotativo. Então a peneira vai ficar vibrando com a mesma frequência de excitação imposta pelo motor. Ok? E outro detalhe importante é que muitos dos problemas que vocês vão resolver nesse capítulo 3, principalmente problemas mais relacionados a soluções mais rápidas, né? Você pode, por exemplo, ignorar a parte do movimento transitório e ficar só trabalhando já com o sistema em regime permanente aqui, beleza? Então é uma dica para alguns problemas que você não consegue resolver, você tem pelo menos uma noção de qual é a resposta em regime permanente, que seria simplificar essa solução a essa relação aqui, desde que você conheça bem esse x e esse ômega e esse φ. Tá? Então você aqui já definiu a resposta. Muito bem, para a gente fechar essa aula, vamos pegar um exemplo aí. Hoje eu escolhi um problema que eu coloquei na prova, mas eu pedi para a gente explorar na prova apenas a questão determinar, por exemplo, K equivalente, C equivalente, e também a frequência natural e a solução homogênea, no caso a resposta em vibração livre, né? Tá? E essas mesmas condições iniciais eu botei nesse problema, só que eu adicionei a esse problema, vocês estão lembrados, né? Eu adicionei agora uma força externa, que eu estou representando aqui, ó, tanto o x de t quanto o f de t, né, como positivo aqui para a direita. Então, perceba que se eu der um deslocamento aqui, aqui no caso seria 10 centímetros, né? Então eu vou estar comprimindo essas molas e esse amortecedor aqui e vou estar alongando essas molas e esse amortecedor do lado esquerdo.
Detalhe, pessoal, muito cuidado, veja, isso é do capítulo 1. Muita gente errou o cálculo da rigidez equivalente e alguns erraram até da constante de amortecimento equivalente. A gente falou que quando eu tenho, por exemplo, molas estão presas uma atrás da outra, como é o caso aqui, ó, vamos chamar aqui K1, K2, aqui K3, K4 e K5. Nesse sistema aqui, só tem em série essas duas molas, porque elas estão interligadas uma com a outra. Então, por exemplo, aqui o primeiro calcular um K equivalente aqui seria K1, 2. Então, seria K1, K2 sobre K1 mais K2. E esse aqui, resultante, K1, 2, está em paralelo com o K3, que também está em paralelo com K4 e K5. Por quê? Porque se eu der um deslocamento de 0,1, essa mola equivalente vai se deslocar 0,1, essa aqui 0,1, essa aqui 0,1, essa aqui 0,1. Entenderam? A mesma coisa para a constante de amortecimento. O equivalente vai ser esse C1 aqui mais esse C2. Então, por favor, espero vocês não confundirem isso na prova, porque errando no início, né, vocês não vão mais encontrar a resposta do sistema corretamente. Vai começar calculando as frequências naturais erradas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar bem, né, essa questão da... Esse K equivalente aqui seria... Então, só tem série K1, K2 e depois tudo soma, K3, K4, K5. Quando eu somo esse cálculo aqui, muita gente acertou, né? Vamos dizer que acertou 16,2 kN, 16.000 Newton por metro, tá? Então, errou aqui, meu amigo, já errou a frequência natural do sistema. Calculando a frequência natural, veja que deu em torno de 40 radianos por segundo. Esse foi o resultado do problema lá. E aí eu posso, com a frequência natural, calcular a constante de amortecimento crítico, que veja que depende só da massa e frequência natural, mas se você calculou a frequência natural errada, não tem mais jeito, né? Já vai errar isso aqui também. E o C equivalente é C1 mais C2, tá? Tem gente que usou isso aqui em paralelo, pelo amor de Deus. Só se tivesse os dois amortecedores colados um atrás do outro aqui, ok? E daqui eu posso tirar o meu fator de amortecimento, que vai ser, né, o C equivalente sobre a constante de amortecimento crítico. Então, veja que nesse caso aqui, ó, essa relação deu o cálculo aproximado de 0,05. Então, muita gente também na prova acertou essa questão, tá? Se errou isso aqui e errou isso aqui, mesmo que faça tudo certo, a resposta eu vou considerar errada. Alguns casos eu ainda dei alguma pontuação, mas não valeria como uma resposta correta. Está errado. Bom, a gente vai pegar agora esses parâmetros que a gente conhece. Ó. A gente tem agora o ômega-n, né? Tem o QC, né? Tem o ômega. Veja que nesse problema eu assumi que aqui o F0 é 100 newton e o ômega é 10 radianos. O que significa esse 10 radianos? É uma frequência, né, bem menor do que a frequência natural. Se eu dividir aqui 10 por 4, por 40, vocês vão ver que vai dar em torno de 0,25 aproximadamente, assim, de cálculo grosseiro, né? Então, o que é que vai acontecer? Primeiro, eu pedi para vocês me entregarem isso aqui, ó. Se você não entregar isso aqui correto, por exemplo, aqui no caso seria a massa 10, né? Aqui o amortecimento equivalente e aqui a constante, né, equivalente. E aqui a força F0 e 10 é o ômega, né, que foi dado aqui no problema. Então, para mim resolver essa equação, eu vou encontrar, como eu deduzi para vocês, né, vai ter uma solução homogênea, que eu estou chamando de, aqui no caso, x0 é a amplitude, φ0 é o ângulo de fase. Aqui é ômega D, frequência amortecida, aqui é zeta ômega n. E aqui a resposta em regime permanente, tá? É x e ômega. Então, primeiro eu vou calcular isso aqui, tá certo? Bom, para calcular esses primeiros parâmetros, eu vou precisar de mais alguma coisa. Lembra que eu vou usar aquela fórmula que uso a deflexão estática, é só pegar quem? A força, a amplitude da força que foi dada sobre o K equivalente das molas. Então, se eu calculo também K equivalente errado, já não vou para frente nessa amplitude. Aqui, ó, já encontrei aproximadamente aqui 6,17 milímetros, né, de amplitude da deflexão estática.
Consequentemente, também eu fiz o cálculo da razão de frequência, ó, ômega com ômega n, deu aproximadamente 0,248, próximo de 0,25. E daí eu calculo x, ó, fica fácil, né? Deflexão estática sobre 1 menos r ao quadrado, esse colchete, e, ou melhor, esses parênteses, e esse outro 2zr ao quadrado. Ou seja, com esses dois parâmetros aqui, ó, delta e r, eu já calculei a minha amplitude máxima. Veja que ele aumentou aqui, ó, de 0,0617 para 0,0657, ou seja, aumentou muito pouco. Por conta de que a gente viu, depois eu vou mostrar no gráfico para vocês, que quando a razão de frequência é próxima de zero, no caso aqui é 0,25, né, o valor vai ser bem próximo da deflexão estática. Só vai aumentar quando esse R for tender para 1. Tá certo? Depois eu vou mostrar no MATLAB para vocês. E o ângulo de fase nessa ocasião, usa aquela relação já conhecida, 2zr sobre 1 menos r2, encontramos um valor bem pequeno da ordem de 1,5 graus. Então resolvemos essa parte. Então agora vamos tentar resolver essa equação 2, eu vou reescrever já com os valores calculados. Tá vendo aí, ó? Eu já botei o lado direito, ó, a amplitude x, o ômega e o ângulo de fase calculado. Então, falta a gente determinar. Sim, a gente já tem aqui zeta ômega n dá aproximadamente 2, então ficou menos 2t. E aqui 40,2t menos φ0. Então, ficou incógnito agora x0 e φ0. Lembrando que no problema da prova, você só tinha que encontrar isso aqui, ó, tá? Só que esse x0 e esse φ0 eram diferentes desse caso que tem a força atuando no sistema. Então, eu vou ter que calcular as condições de xt igual a zero e x ponto de t igual a zero. Quando eu faço isso, aplicando essas condições iniciais do problema, veja que aqui eu botei um deslocamento inicial de 0,01 e uma velocidade inicial de 1 metro por segundo, mesmos dados da prova. Então, lembrando que esse valor que está aqui é a frequência amortecida. Então, lembre que a frequência natural está bem perto da frequência amortecida. Por quê? Porque o fator de amortecimento é bem pequeno, é 0,05. Tá? Então, aqui ele deu esse valor. Bom, calculei aquele primeiro termo, x0 cosseno de φ0, que é isso aqui. Aí eu calculei, deu isso aqui. E calculei o x0 seno de φ0 por aquela forma que eu deduzi para vocês. Né? Fazendo as contas aqui, ó, deu em torno de 0,025. Veja que aqui tem um efeito importante da velocidade inicial, pessoal. Preste atenção que aqui tem 1, ó, tá? Então, esse 1 se soma com esse termo aqui e essa diferença, tá? Então, cuidado para não esquecer de botar o V0 aqui, senão dá tudo errado. Então, tem que estar... Contribuição do deslocamento inicial está aqui, ó. Isso aqui, ó, é x0 cosseno de φ0 aqui, ó. É esse termo aqui, ó, que já pega esse valor aqui e joga aqui dentro, tá vendo? Zeta ômega n aqui é 2, né? Vocês estão lembrados? E aqui vai ser 10 vezes o x, que foi esse valor aqui, vezes o seno de φ, que a gente já tem. Esse aqui a gente já tem. Bom, divide por ômega d, deu esse resultado aí. Ou seja, eu acabei encontrando a minha amplitude x0, somando o termo de cosseno com seno. Ó. Veja que ele variou pouco, né? Ele variou de... A gente viu aqui de 0,25, que é um termo aqui, ó. Com esse termo aqui que tem 2 zeros, só subiu para 0,252. Ou seja, o termo de seno foi muito menor do que o termo, ou melhor, o termo de cosseno foi muito menor do que o termo de seno ao quadrado. E o ângulo de fase aqui deu 1,434. Logo, eu encontrei a minha resposta geral. Então, se eu pedisse para vocês, encontre a resposta total do problema, vocês tinham que me entregar isso aqui, ó. Tá? Então, vocês vão exercitando. Por exemplo, tem um problema resolvido no livro, acho que é o exemplo 3.2. Vocês façam passo a passo. Inclusive, eu acho que eu vi um errozinho lá no cálculo desse exemplo resolvido 3.2. Vocês tentem encontrar essa resposta certinha, porque tem algum errozinho lá. Bom, e aí eu vou mostrar o gráfico do que eu fiz no MATLAB. Depois a gente vai simular outras situações para vocês entenderem. Bom, aqui está uma resposta geral, ok? Onde vocês percebem, ó, que no início, vamos olhar primeiro a solução homogênea. Veja que está em vermelho. Ó. Depende das condições iniciais, ó, aqui ó, 0, 0, 1.
uma velocidade inicial ela subiu, ó, e depois começa a decair exponencialmente. Quando chega aqui em torno de 2,5 segundos, vocês estão vendo que já não tem mais contribuições da solução homogênea. E a solução permanente, que é essa que está em azul aqui, ó, ela vai começando a ser superposta pela resposta total. Então veja que aqui a partir de 2 segundos, ó, eu já tenho uma resposta total coincidindo com a resposta de regime, ou seja, vai ficar só isso aqui comandando o problema. Aqui eu mostrei só para vocês terem uma ideia, a amplitude aqui, ó, vocês estão vendo aqui da ordem de 0,06, que foi o calculado aqui, ó, né? É a amplitude máxima, e a frequência, né, tem a ver com, se vocês fizerem o cálculo aí, vai dar a frequência aqui correspondente a 10, né, 10 radianos por segundo, tá? Bom, também anexei para vocês aí a subrotina, deixa me ver, que eu resolvi esse problema, é um livro, problema do IMA, eu só adaptei para as minhas forças que eu tinha assumido, né? Agora eu vou levar vocês aí para o MATLAB, tá? E aí a gente vai analisar melhor o problema. Tá aqui, né, a rotina em MATLAB. Não vou explicar passo a passo, mas só para mostrar para vocês, eu resolvi o problema aí. K1, botei os Ks, K equivalente, condições iniciais, frequência natural e tal. Detalhe, eu sempre tenho que entrar com os dados da força, né, no caso F0 e ômega, para encontrar a razão de frequência e essa deflexão estática do sistema. Depois eu calculei as fórmulas de x e delta, né? Delta já calculado, eu calculo o x e o φ. E depois usei aquela fórmula que eu deduzi para encontrar os termos x cosseno e o termo x seno. Depois eu faço a soma e encontro o φ0. E botei as equações separadas. Solução homogênea, tá vendo? Solução particular, que é em regime permanente. E depois eu fiz a superposição das duas. E no final do problema eu ploto tudo junto. A solução homogênea, solução permanente e a solução da soma dessas duas ponto a ponto. Tá? Quando eu vou fazer isso, eu vou amplificar aqui para vocês verem esse gráfico com mais propriedade, né? Acho que já dá para ver bem, né, pessoal? Veja, só para a gente começar a situar, eu vou começar a marcar aqui, ó, só para vocês verem aqui, lá, acho que aqui em 2.5, aqui a gente já tem mais ou menos a amplitude, ó, 0,06, tá vendo? Mas veja que no início do problema, né? Veja que aqui está bem baixo, né? Em relação, por exemplo, eu dei uma condição inicial, né? 0,01, e com a resposta total eu cheguei a um pico da ordem de 0,03, né? Se eu tivesse que dividir esse 0,03 por aquele termo de regime permanente, 0,006, eu tenho uma amplificação nos instantes iniciais do movimento de 5 vezes essa amplitude que está aqui. Entenderam? Então significa que o meu fator de amplificação dinâmica aqui era como se ele fosse 5 vezes. Só que com o tempo ele vai reduzindo, ó, por causa desse sinal vermelho aqui que vai... embora o amortecimento seja pequeno, mas ele levou aqui 2,5 segundos para ficar no regime permanente. Tá? Aí, lembrando que a deflexão estática aí calculada, né, a gente tinha visto que era dessa ordem aqui, um pouquinho menor só do que esse valor, tá? Depois a gente pode olhar aqui deixa eu mostrar aqui na resposta do MATLAB, só para vocês verem, ó, o delta tá 0,062 e aqui 0,66. Então, se eu botasse aqui, por exemplo, a amplitude x sobre o delta, que é o que a gente está calculando lá no gráfico, né? O x sobre delta, veja que deu só 6% a mais do valor. Isso se justifica por causa do cálculo da razão de frequência, que a gente viu que é 0,2, ou seja, aqueles primeiros pontos, né, que está próximo de 1, que é a deflexão estática. Beleza? Agora, se eu quisesse, vamos pegar agora, aumentar a frequência de excitação, tá?
Então, se de 10 eu passasse, por exemplo, para 30, veja que 30 radianos por segundo ainda é menor do que a frequência natural. Vocês estão lembrados que a frequência natural aqui, ó, só para lembrar, ó, a frequência natural era 40.2, 24, 40.25 aproximadamente. Então, ainda é menor do que 1. Mas como eu aumentei de 10 para 30, eu estou me aproximando mais da região de ressonância, né? Então, vamos resolver agora esse problema de novo, aumentando a frequência de excitação. Opa, deixa eu aumentar aqui, para vocês verem com mais nitidez. Dá para ver? Percebam, de novo, ó, as condições iniciais começou aqui com o x0 era, né, 0. Cadê? Deixa eu pegar aqui o menor valor aqui que a gente tem, 0.01, né? Veja que quando eu superpus as amplitudes nas condições iniciais, ele aqui logo, ó, esse foi dominado pelas amplitudes de resposta em regime, que é esse aqui, que é esse, está marcado aqui, ó, x de t. Percebam agora que a amplitude aqui de regime está da ordem de quanto? Vamos fazer essa conta, ó. Agora aumentou aí para... Posso mostrar aqui para vocês, só para ver aqui, ó. Isso aqui é o x que a gente tem aqui, ó. Aquela amplitude aqui representa o y, 0.014. Quando eu divido isso pela deflexão estática, só pegando o termo anterior, ó, lembra? O que significa dizer que a amplitude da resposta ela tem cerca de 2,2 vezes a deflexão estática, né? Só lembrando, a deflexão estática, delta, era, né, 0,06, na ordem de 6 milímetros. Então, eu passei de 6 milímetros, né, vezes 2. Então, foi para mais de... Aqui está para quase, ó, 13, aqui se a gente olhar aqui é 13,9, quase 14 milímetros de amplitude. E a razão de frequência só foi para 0,7, ou seja, não chegou ainda na ressonância. A ressonância é 1, né? Melhor, aqui a ressonância é 1 e 0,7 está aqui. Veja que no início do problema ele estava aqui 0,25, agora a gente botou para 0,75, depois a gente vai botar perto da ressonância e depois da ressonância, para vocês verem. Então veja que a amplitude da resposta em regime, né, ficou aquele x ômega, o x cosseno de ômega t menos φ. Então é esse que está em amplitude resultante. Estão vendo como vai mudar? Vou agora refazer esse problema botando quase em cima da frequência natural, 40. Então, um pouquinho antes. Se vocês veem aí, deixa eu salvar e rodar. O que vai acontecer? Opa, isso aqui ficou interessante, né? Vamos ver. Olha que a curva vermelha está decaindo, com ela não muda, né? Ela está o mesmo valor. O que muda é que a resposta em regime permanente, que é essa em azul, ó, ela vai ser logo absorvida. Vocês vejam que aqui menos da ordem de 1 segundo, 1,5 aqui, ó. Estão vendo essa escala de crescimento aqui? Isso aqui já é o efeito da ressonância. O sistema foi para a amplitude máxima. E quanto que é essa amplitude máxima agora da resposta em regime? É isso aqui, ó, que vocês estão vendo aí de... Aqui veja que agora está... A gente antes tinha 0,06, agora foi para 0,06. Significa 10 vezes a amplitude do problema quando a frequência era igual a 10. Isso aqui a gente pode ver aqui de novo, é só repetir aquele cálculo lá do x sobre delta, 10 vezes a amplitude de deflexão estática. Ou seja, se eu tinha uma deflexão de, no caso era 6 milímetros, né, 10 vezes aumentou para 60 milímetros. Isso pode ser suficiente para quebrar um eixo de uma máquina, né, com 60 milímetros de amplitude. Beleza? Então, eu jamais deveria escolher que essa máquina trabalhasse com essa frequência de excitação ômega próximo da frequência natural. Beleza? Agora vamos fazer para frente. Então, vou mostrar agora a razão de frequência maior que 1. Tá? Então, aqui eu vou fechar e vamos pegar agora um
Vamos botar aqui 50. 50 está ligeiramente acima de 40,25, tá? Então veja o que acontece. Eu saí de 40 e fui para 50. Mudei só o ômega para a direita. Olha o que acontece aqui. Já uma coisa bem diferente. Percebo que, ó, eu comecei de novo aqui, ó, com 0,1, né? Vocês estão vendo aqui. Deixa eu só botar aqui para a gente ver, ó. O x era esse, né? Não do problema, né? 0, né? Quando t é 0, 0, 0, 1. E veja que depois de aqui de 1.5, por aqui, ó, já entrou em regime. Então aqui entrou em regime com que amplitude? Veja que lá era 0,06, aqui está 0,10. Veja que já diminuiu bastante aquela relação anterior. Deixa eu só colocar ela de novo para vocês verem. X sobre delta aí, ó. Caiu, ó, ela estava 10 vezes maior quando era próximo da frequência natural. Quando eu passei para razão de frequência de 1,25, ou seja, 10%, né, eu aumentei ou melhor, 20% eu aumentei da frequência natural, essa amplitude caiu de 10 vezes para apenas menos de 2 vezes, tá? E veja que a amplitude vai diminuindo com o aumento. Então, vou pegar agora uma razão maior. Vamos pegar aqui era 50, vamos botar 3 vezes, que seria 120. 3 vezes 40, certo? Ômega igual a razão de frequência 140. Nesse caso, veja que acontece ainda mais, ó. Aqui de novo, vou botar aqui para vocês verem. Então, de novo, ó, veja que agora, ó, a linha vermelha continua mesmo, começando em 0,1, né, ó, e vai, ó, caindo até chegar mais ou menos 2 segundos. Só a partir de 2 segundos ela fica flutuando aqui, ó, nessa amplitude aqui, ó. Se eu olhar de novo a amplitude para a condição razão de frequência, agora a gente usou mais ou menos 3, não foi? 3. Esse x sobre delta caiu para 0,12, ou seja, a amplitude é bem pequena, ou seja, num projeto de uma máquina rotativa, por exemplo, eu devo escolher que a frequência de rotação da máquina esteja bem além da frequência natural. Isso vocês vão ver, vão lembrar quando vocês, por exemplo, ligaram uma máquina, tipo, vocês já lembram do motor esmeril que tem nas oficinas mecânicas? Você liga o motor, ele vai para a frequência de rotação. Mas ele passa por uma frequência natural. Se vocês perceberem, quando você passa pela frequência natural, ele faz um barulhinho que é como se fosse aumentando as amplitudes. E você observa isso principalmente quando você desliga o motor, porque ele vem mais lentamente até a velocidade zero, né? Então você vai perceber que quando ele está trabalhando em alta rotação, ele está bem, a amplitude é bem baixa de vibração. Mas quando ele vai ser desligado, que ele vai passar pela frequência natural, ou seja, quando a razão de frequência for próxima de 1, ele vai querer vibrar bastante e você vai perceber um brrr lá do motor. Então, só para ilustrar, né, as respostas que você tem com mudanças da frequência de excitação, tá, pessoal? Então, a aula de hoje era mais ou menos para a gente focar nesse problema, tá? Eu vou pedir para vocês já começarem a resolver os exercícios, né? Porque precisa exercitar logo. Lembre que agora vocês vão ter que ter conhecimento acumulado, né? Do capítulo 1, para calcular as constantes equivalentes, né? Conhecer as relações entre forças de deslocamento, calcular agora com novas relações as condições iniciais e vamos chegar numa situação mais realística, onde você tem efeito da solução homogênea com a solução particular, ok? Então, na próxima aula, a gente vai voltar com outros pontos mais específicos. Então, a gente vai ver excitação pela base e vai ver outras aplicações, tá ok, pessoal? Então, eu agradeço a atenção de todos e vamos retomando os estudos aí. Não pode parar, tá? Então, pega os conhecimentos anterior, atualiza. Se tiver dúvida, volta às videoaulas que a gente já fez antes, ok? Obrigado.